viu, doutor Fred? Participou com a gente também e participa muito. Obrigado a todos. Verônica, isso é para você, Gideon é para você, Janair também, todo mundo, obrigado, e vamos em frente. Boa aula. Convidamos agora a excelentíssima presidente da OAB Tocantins em exercício, doutora Janair Garcia. Bom dia a todos e a todas, bom dia muito especial à nossa diretora da ESA, doutora Flávia, um bom dia de agradecimento, doutora Dioline e doutora Neide, que incansavelmente idealizaram essa revista. Bom dia especial ao meu querido amigo Aguinaldo, aqui representando o reitor da Unitins. Para nós é uma grata satisfação estarmos aqui pela manhã, fazendo o lançamento da nossa revista e encerrando a nossa pós-graduação. Agradeço a condução dos trabalhos na pessoa da nossa Jeane Dantas, advogada aguerrida, tá? Só interrompendo aqui, tem alguém reclamando que eu acho que os microfones de alguns outros estão abertos, eu peço que feche, já quebrando um pouquinho o protocolo. Bom dia, professor Fred Dieu, quero que o senhor saiba que o senhor é fonte da minha inspiração de ser professor em processo civil há quase 10 anos na Universidade Estadual do Tocantins. Confesso que todo acadêmico de direito, quando inicia, apaixona-se no penal, né? E após assistir uma palestra do senhor em Goiânia, eu esqueci o penal e me apaixonei completamente pelo processo civil. O senhor tem uma parcela na minha paixão pelo processo civil de 100%. Eu não posso nem dizer 90%, eu posso dizer 100%. Ministro aula sobre as orientações dos seus livros, das suas doutrinas, dos seus posicionamentos. Então, eu estou muito feliz hoje de estar aqui com o senhor. Eu quero agradecer e já pedir desculpa a todos os meus acadêmicos da pós-graduação. No dia do módulo que estava preparado para eu ministrar a aula, eu estava doente, precisei fazer uma breve internação, a professora Priscila me substituiu, então eu devo esse pedido de desculpas a todos vocês, mas acredito que tenha sido por um motivo justo, não foi um motivo qualquer, e sim um motivo de saúde. Então, desde já, eu peço desculpas a todos vocês para esse encerramento também do nosso módulo de pós-graduação. Apenas respondendo para o doutor Aguinaldo, professora Verônica foi convidada, sim, para estar presente, porque nós temos grata satisfação de contar com pessoas como o professor Guilherme, que muito colaborou para a realização dessa pós-graduação. Eu tenho gratidão pelo exercício realizado pela professora Verônica durante o momento que ela esteve frente à ESA, e eu tenho mais gratidão ainda à professora Flávia, que assumiu, sem titubear, já no finalzinho da nossa gestão, um monte de ações em andamento e não temeu por isso. Professora Flávia, muito obrigada por estar tão grandemente conduzindo os trabalhos dessa pós-graduação e da ESA. A Escola Superior da Advocacia, ela sempre foi a bandeira da gestão 2019/2021. O empenho dos profissionais da educação nesse estado, e aqui eu posso ressaltar e enaltecer o nome da professora Diolina e o nome da professora Neide e da professora Flávia e dos demais professores que estiverem na tela, são de forma voluntária e fundamental para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, né? E que de agora em diante, a gente sabe, como bem disse a professora Neide, a gente quer que esse trabalho seja contínuo, né, professora? A gente pretende aí dar de forma contínua, não só de 3 em 3 anos, né? Como a Jeane disse, já é a segunda edição da revista, então a gente quer trabalhar de forma contínua aí o desenvolvimento dessa revista, para que haja um enriquecimento não só da advocacia,
como também da nossa sociedade acadêmica. Durante esse triênio, nós pensamos em primeiro lugar, ofertar cursos de especialização, de capacitação para os nossos profissionais, como forma de garantir um ensino digno e justo e, acima de tudo, qualificado para todos os advogados e advogadas, tá? Então, essa é uma forma da gente exteriorizar o nosso trabalho e a nossa gratidão por todos aqueles que participaram da nossa gestão. Tá bom? Só um minutinho. Olha aí, ó, tá vendo? Isso é a pandemia. A gente põe as crianças para dormir até as 10, mas aparece, né? Então, vamos lá. Como lema de continuar nosso sistema de educação, a gente entende que a educação é a base de tudo, o aperfeiçoamento é a base de tudo, e a gente entende que a melhor forma que nós temos é capacitar o nosso advogado e advogado tocantinense. Eu agradeço todos os acadêmicos que se fazem presentes aqui nessa pós, em nome do Dr. Marques Alex, que está em Araguaína, em nome da doutora Karim. Faço em nome dos dois, porque vejo que são apenas os dois que estão com as câmeras ligadas, mas compreendendo aí a extensão dos nossos agradecimentos a todos os demais acadêmicos. Eu desejo um excelente encerramento de pós, com esse excelente profissional que é o professor Fred Didier, que os senhores e senhoras possam, acima de tudo, aprender, conhecer e replicar os ensinamentos que essa diretoria, na pessoa do meu presidente Gedeon Pitaluga, tem feito, e agradecer a participação de todos vocês. Uma excelente manhã, e declaro aí aberta e lançada a nossa revista, com muito orgulho das profissionais que fizeram parte dessa conquista e desse sonho, doutora Flávia, doutora Diolina, doutora Neide, e todos os demais que revisaram a nossa revista, os nossos artigos, e que tiveram seus artigos publicados. Parabéns! Muito obrigada, doutora Janaí. Bom, nesse momento nós temos a honra de convidar para a aula de encerramento do curso de pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil, o doutor Fred Didier, que, doutor, sem querer tirar o mérito de seu extenso currículo, mas possui graduação e mestrado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, doutorado pela PUC de São Paulo, pós-doutorado na Universidade de Lisboa e livre docência na USP. Atualmente é membro da Academia de Letras da Bahia, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, advogado e sócio do escritório de Didier e Rosa, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e diretor-geral da Faculdade Baiana de Direito. Com vocês, um dos grandes expoentes de sua geração, o Dr. Fred Didier, que ministrará sobre o tema Medidas Executivas Atípicas e os Direitos Fundamentais. Dr. Fred, a palavra é sua. Muito bom dia. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todos. Uma grande satisfação estar aqui no meu último compromisso profissional do ano, marcado desde março, salvo engano, está agendado na minha agenda, está registrado na minha agenda. É uma satisfação estar aqui. Mandar um abraço à presidente Janaí, uma satisfação revê-la, muito bom saber, de algum modo, eu lhe ajudei a encontrar uma vocação, a sua vocação. Manda um beijo para seu filho. Mandar um abraço para a diretora da escola, a diretora-geral da escola, a professora Flávia, as diretoras as diretoras e vice-diretoras da revista, Neide e Diolina. Um abraço para a Jeane, que me apresentou. Um abraço a Quintino, que é o coordenador pedagógico dessa pós, o idealizador da pós, e posso testemunhar, ele vem tentando
em contato comigo há muito tempo, e finalmente a gente consegue estar aqui junto, encerrando essa pós. Na verdade, não é encerrando a pós, né? Eu vi todo mundo falando de encerrando a pós, é encerrando essa turma. A pós é um projeto permanente, é essa turma que se encerra nesse dia. Vamos dar um abraço ao presidente eleito, o Gideon, não sei se ele está aqui presente. A professora Verônica também é uma das idealizadoras do projeto. Aqui, ó, esse programa. Acho que é o momento de encerramento dessa primeira turma. É importante fazer o registro das pessoas que ajudaram a chegar até aqui, né? Acho que tem alguém com o microfone ligado, que é com o filho. Esses 2 últimos anos não têm sido fáceis para a gente, né? Anos muito desafiadores para a advocacia, desafiadores nas nossas vidas pessoais, né? Imaginar, Janaí, que a gente estaria numa reunião com você que sofreu no colo, e isso ser uma coisa absolutamente natural e em algum sentido, não só natural, como bom, né? Porque dá uma humanidade na coisa, a gente fica mais leve, diminui um pouco a sisudez da vida. E esses momentos de encerramento, a gente acaba fazendo esse balanço, que me parece que aí, por exemplo, na hora que tem sido positivo. Quer dizer, diretor, esse ano termina melhor do que terminou no passado. Pelo menos por aqui as coisas estão melhores, imagino por aí também. Então vamos ver se a gente em 2022 melhora ainda mais. Pois é, parabéns pela revista. A revista é um projeto que tem que ser visto. Eu que já participei de muitas revistas, já criei algumas revistas, inclusive. Fica aqui só uma lembrança minha, que a revista ela tem que ser encarada como um projeto permanente, né? É como se, numa comparação, fosse um projeto de Estado, uma política de Estado, e não uma política de gestão. É uma política de Estado. Então, é algo que tem que vir, permanecer, pouco importa os próximos gestores, e ser um veículo para que o povo de Tocantins e o povo brasileiro, né? Mais um veículo, o povo brasileiro, mas o povo de Tocantins, de um modo especial, possa apresentar suas contribuições para o desenvolvimento da ciência jurídica e da prática jurídica no Brasil. Pois bem, como eu não tenho muito tempo, né? E haverá perguntas. Me ajuda a desativar. Pelo que eu vi aqui, é muito bom que haja, eu prefiro que haja perguntas, inclusive. Estamos todos na mesma sala, então vamos aproveitar esse momento. Eu vou falar um tempo, apresentar algumas ideias e deixar um tempo para as perguntas, para poder responder as perguntas, deixar a coisa um pouco mais interativa. E depois eu passo a palavra para Quintino, que ele quer fazer considerações de encerramento. Então vamos lá. O tema: medidas executivas atípicas e direitos fundamentais. Vamos estabelecer algumas premissas aqui para que vocês possam, digamos assim, estar na mesma sintonia, ou na minha mesma sintonia. Percebam, o Código de Processo Civil de 2015, ele tem vários pilares, várias colunas mestras que seguram o modelo de processo civil que ele procura instaurar. O pilar mais importante, pelo menos na minha concepção, a marca mais evidente que o CPC 2015 traz ou imprime no processo brasileiro é a marca da flexibilidade. Vou tentar explicar o que significa isso. O que é um processo flexível? O processo é flexível, ou melhor, o processo é tão mais flexível quanto maior for a sua aptidão para ajustar-se às peculiaridades de um caso específico.
Perceba, o processo é um conjunto de regras, né? As regras estão lá, aquela sequência de atos estabelecidos pela lei, aquela sequência de regras estabelecidas pela lei. Aquilo é um modelo. Se esse modelo ele não consegue variar, não consegue se ajustar à peculiaridade de casos reais, fala-se que é um modelo rígido. É um processo, o processo é rígido, porque as regras são invariáveis ou são pouco variáveis, e pouco importa as distinções que os casos tenham, as regras terão que ser aquelas. Isso é um processo rígido. O processo é flexível quando as regras são elas, mas eu posso, ou eu tenho muitas possibilidades de calibrá-las, de ajustá-las, de adequá-las à peculiaridade que os casos possuem. Pois bem, a flexibilidade do processo brasileiro é a principal marca que o CPC de 2015 trouxe. Por quê? Porque o CPC de 2015 traz uma série de autorizações, uma série de possibilidades para que ajustes das regras do processo sejam feitas caso a caso. De modo a que o processo possa servir de maneira mais eficiente a litígios reais. Porque todo litígio tem a sua peculiaridade. Existem os litígios teóricos em tese, mas o litígio real tem as suas peculiaridades. E, às vezes, a regra prevista em tese não se amolda bem àquilo que é real. Pois bem, isso tem a ver com o tema da aula. Uma das marcas dessa flexibilidade é exatamente a possibilidade de medidas executivas atípicas. O primeiro ponto que eu quero deixar claro na aula, o primeiro ponto é esse. Falar em medidas executivas atípicas é falar de uma das demonstrações mais evidentes do quão flexível é o processo civil brasileiro instituído pelo Código de Processo de 2015. Isso é uma premissa do meu raciocínio. Segunda premissa do meu raciocínio. A gente ia avançando. Direitos fundamentais e execução. Aí vamos lá falar de execução, o assunto é execução. Né? Direitos fundamentais e execução é uma dupla que é estudada junto há muito tempo. Muito tempo. Há muito tempo se pensa em relacionar direitos fundamentais e execução. A primeira abordagem dos direitos fundamentais com a execução é uma abordagem que veio para a proteção do executado, para a proteção do devedor. Sempre, pelo menos falo pela minha geração com muita tranquilidade, quando eu era estudante, há muitos anos atrás, e a gente ouvia falar em direitos fundamentais da execução, ouvia no sentido de os direitos fundamentais servirem como suporte para evitar lesões ao devedor. Ou seja, os direitos fundamentais protegendo o executado. É nesse contexto que surge, por exemplo, a proteção ao bem de família. Veja, a proteção ao bem de família, tal como nós temos hoje, ao bem de moradia, ao bem imóvel de moradia, a proteção ao bem de família com essa característica, ela vem de 1990. 1990. Acho que alguém aí compartilhou alguma coisa na tela. Ela vem de 1990. Uma lei chamada Lei Sarney, né? A Lei 8.009. E ela vem com a seguinte ideia: olha, a execução ela não pode fazer com que o devedor fique ao relento, vá para a rua. É preciso preservar o mínimo de dignidade do devedor.
E a dignidade humana é um pilar da Constituição Federal. Então, olha a relação. Vamos pegar os direitos fundamentais, e a dignidade da pessoa humana é o lastro dos direitos fundamentais. Vamos aplicar na execução com a seguinte ideia: a execução não pode ser indigna. A execução não pode levar o devedor à indignidade. E foi nesse contexto que surgiu, minha querida América, satisfação vê-la aqui, foi nesse contexto que surgiu o que talvez você já tenha ouvido falar, direito fundamental ao patrimônio mínimo. Direito fundamental ao patrimônio mínimo. Ou seja, a ideia de que a dignidade supõe um mínimo de patrimônio, de subsistência, de sobrevivência, e esse mínimo de patrimônio, e aí aplicando isso ao processo, seria insuscetível de execução. Por exemplo, seria impenhorável. E aí você não pode penhorar salário, você não pode penhorar objetos de trabalho, você não pode penhorar o próprio imóvel, como eu disse. Então você começa a criar regras de proteção do patrimônio do executado para garantir a ele uma situação digna, uma situação de mínima dignidade, portanto, o patrimônio mínimo. Pois bem, então, direitos fundamentais e execução era um tema que estava relacionado à proteção do executado. Muito importante isso, vocês vão entender por quê. Eu não sei se vocês já atentaram para isso, mas essa proteção do devedor, essa proteção do executado, ela tem origem cristã. É um dado curioso isso. Não sei se vocês já pararam para perceber. Mas quando o cristianismo, como religião, se tornou dominante em Roma, né, a partir do século IV, e invadiu o Império Romano, e, portanto, invadiu as civilizações que estavam sob o Império Romano, a moralidade cristã foi ocupando espaço. E o que a moralidade cristã recomenda ou prescreve? Quem é formado, quem é cristão, vai reconhecer que a moralidade cristã recomenda a misericórdia, recomenda a piedade, recomenda o perdão, recomenda a clemência, recomenda a compaixão. Compaixão, misericórdia, piedade, clemência, perdão são valores fundamentais da moralidade cristã. E percebam, todos eles são condutas devidas pelo credor, por quem está numa posição de vantagem. Quem perdoa é quem está numa posição de vantagem. Quem tem que ter misericórdia, clemência, compaixão, é quem está na posição de vantagem. É o credor na figura típica. É o devedor que tem que ser perdoado, é o devedor que tem que ser objeto da nossa misericórdia, da nossa compaixão, da nossa clemência, da nossa pena. Então, perceba, por que o cristianismo se expandiu tanto? Porque ele é uma religião cuja moralidade protege aquele que é mais fraco. Protege quem é o mais fraco, o que está numa posição de subordinação. Não é por outro motivo que se expandiu tanto e durante tanto tempo. Então, o direito sofreu um impacto disso. Qual é o impacto? O direito começa a construir regras de proteção do devedor, tido o devedor como um sujeito mais fraco na relação com o credor. Então, nós todos aqui fomos criados, ainda que sem saber. Veja, é provável que ninguém nunca tenha pensado sobre isso. Mas isso é o nosso inconsciente. Nós conseguimos nos ver como devedores e, portanto, nós temos empatia com o devedor porque nós nos vemos como devedores. É difícil alguém se ver como credor e ter empatia com o credor. E isso é inconsciente, não é doloso. Eu me lembro claramente quando, há 20 anos, eu emprestei um dinheiro para um amigo meu, muito amigo, que me disse que me pagaria com um cheque. Me deu 2 cheques, os cheques voltaram, eu perguntei se era para representar, ele disse que era para representar, voltaram novamente, e lá se foram 20 anos. E eu nunca cobrei. Porque eu achava errado cobrar. Você veja que coisa. A moralidade recaía sobre mim com tanta força
que eu achava errado cobrar. É como se eu estivesse sendo onzenário, estivesse sendo vil, exercendo o meu direito. Quer dizer, é como se eu estivesse sendo vil, exercendo o meu direito, mas a pressão moral sobre mim era tão grande que eu não cobrava. Pois bem, o que isso tem a ver com a aula? Tem tudo a ver com a aula. Porque o que aconteceu nos últimos 20 anos no Brasil? Isso é uma coisa muito interessante de vocês perceberem. Nos últimos 20 anos, a doutrina dos direitos fundamentais e execução sofreu uma guinada. E qual foi a guinada? O pessoal começou a defender que, além do executado, que tem direito fundamental, o exequente também é gente. E o exequente, que também é gente, também tem direito fundamental. E aí começa a surgir a ideia, que é uma ideia... Você não tem ideia de como isso é revolucionário ou foi para a época. Você não tem... Talvez você não tenha realmente essa noção de como isso foi transformador para a época. Começar a falar em direitos fundamentais do exequente. Direitos fundamentais do credor. E aí surge, pessoal, um direito fundamental contraponto do direito fundamental do executado, que é o direito fundamental à efetividade dos próprios direitos. Ora, de nada adiantaria eu ter um direito se esse meu direito não for efetivado. Então, se constrói a ideia de que existe um direito fundamental à efetividade dos outros direitos. É um direito instrumental. Eu tenho um direito fundamental a ter instrumentos que garantam a efetivação dos meus outros direitos. E aí surge o direito fundamental à efetividade. Direito fundamental à efetividade. E aí o choque, a disputa, passa a ser uma disputa entre dois direitos fundamentais. Você tem o exequente credor, que é titular de um direito que foi violado. E como todo titular de direito que foi violado, tem o direito de ver esse direito dele violado efetivado. E você tem o devedor, que, embora devedor, tem o direito a que a execução contra ele seja uma execução digna, que não lhe cause indignidade e não avance sobre o patrimônio mínimo. Aí o choque muda de figura. Um marco nessa história é um livro publicado em 2003, há quase 20 anos, um livro do professor Marcelo Lima Guerra, professor da Universidade Federal do Ceará. Grande figura, que em 2003 publica um livro que se chama Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução. Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução. Um livro publicado pela RT. Esse livro não tem segunda edição e Marcelo disse que nunca fará uma segunda edição desse livro. Ele quer que todo mundo que lê esse livro como se estivesse em 2003. Para que as pessoas saibam que isso foi dito em 2003. Porque dizer isso hoje é fácil. Em 2003 é muito difícil dizer isso. E o que isso tem a ver com o tema? Essa historinha que eu estou contando tem a ver com o tema. A partir do momento que você defende que a teoria dos direitos fundamentais deve também ser aplicada em favor de uma outra pessoa, que é a pessoa do exequente, alguns questionamentos surgem. E um dos questionamentos que surge é o seguinte. Vamos lá. Imaginem que os meios de execução previstos em lei e previstos para a generalidade dos casos se revelam ineficazes em uma determinada execução. Em uma execução concreta, específica. Aqueles meios de execução previstos em lei não estavam funcionando. Eles eram inadequados, eles não conseguiam se ajustar ao caso. Aí se começa a defender o seguinte: será que não seria o caso de se permitir uma execução
por medidas atípicas. O que é uma medida atípica? Uma medida executiva atípica é um meio executivo que não está previsto em lei, então ele não tem uma previsão típica, e ele é escolhido, definido à luz de um problema concreto. Então, à luz de um crédito, de um direito concreto, o juiz constrói ou define ou escolhe um meio de executar que seja mais adequado àquela situação específica. Então, você sai de um modelo em que a execução ela deve se dar apenas pelos modos tipicamente previstos em lei para um modelo de execução cujos meios são definidos caso a caso, de acordo com o juízo de adequação feito, portanto, a posteriori, né? Feito à luz de uma situação concreta. É claro que uma ideia como essa é uma ideia que gera uma insegurança grande, né? Porque você pensa, pô, quer dizer que eu vou poder ser executado de um meio por uma forma que eu não sei qual é, de uma forma que será definida caso a caso? Isso gera uma insegurança? Gera uma insegurança. Em compensação, permite que o juiz calibre o modo de executar de acordo exatamente com as pessoas envolvidas, com o crédito envolvido, com o direito envolvido. Pois bem, essa ideia de atipicidade da execução, que percebam, tem tudo a ver com flexibilidade da execução, porque aí a execução vai se ajustar às peculiaridades do caso. Pois bem, essa ideia de atipicidade da execução, ela começou a ser implantada em 1994, em dezembro de 1994, estamos falando aí de 27 anos atrás, né? Em dezembro de 1994, quando o então CPC de 73 foi reformado. E aí, em 1994, o CPC de 73 foi reformado para dizer o seguinte, observem, que sempre que eu estivesse numa execução de obrigação de fazer e de não fazer, sempre que eu estivesse numa execução de obrigação de fazer ou obrigação de não fazer, essa execução de obrigação de fazer e não fazer seria uma execução atípica. Ou seja, seria uma execução cujos meios seriam definidos caso a caso pelo juiz. Isso em 1994. Execuções de fazer e não fazer seriam execuções atípicas. Isso está, para quem quiser fazer uma construção histórica, isso está no artigo 461, parágrafo 5º, 461, parágrafo 5º, do CPC de 73, alterado em dezembro de 1994. Parêntese. Eu sou um processualista hoje por conta dessa reforma de 94. Por quê? Porque em dezembro de 94 sai uma profunda reforma do CPC de 73, e um exemplo da profundidade está aí. E em março de 95, eu, Fred, era terceiro ano de Direito. E foi a primeira vez que eu entro numa sala para assistir uma aula de processo. Ou seja, eu sou a primeira geração de estudantes pós grande reforma do CPC de 94. Então, em 95, primeiro semestre, só se falava em processo civil no Brasil, quando essa grande reforma. E eu entrei nesse barco. Então, meu primeiro congresso que eu fui assistir era de processo civil. Aliás, com a palestra de Calmon de Passo. E eu disse, eu quero ser igual esse cara aí. Quem não conhece Calmon de Passo, depois procure vídeo na internet para ver o que era Calmon de Passo. Eu quero ser Calmon de Passo. Aí virei, enfim, aí estou aí, quase 30 anos depois, estou aqui conversando com vocês. Em 2002, portanto, 7 anos depois disso, 2002, vem uma lei que muda o CPC de 73 para dizer que também nas obrigações para entrega de coisa, a atipicidade imperaria. Então, além de obrigação de fazer, além de obrigação de não fazer, também a obrigação de entrega de coisa. A execução seria atípica.
Ou seja, a atipicidade ia ganhando espaço. Só faltava um espaço a ser ocupado, que era da execução das obrigações para pagar quantia. Você só tem 4 tipos de obrigação. Ou a obrigação é de fazer, ou é de não fazer, ou é de entregar coisa que não é dinheiro, ou é de entregar quantia. Só tem essas 4 obrigações. Em 94, a execução de fazer e de não fazer se torna atípica. Em 2002, a execução para entrega de coisa que não é dinheiro se torna atípica, com a inserção do artigo 461-A do CPC de 73, 461-A. E aí faltava a atipicidade na execução por quantia. E aí, veja, estamos em 2002, né? Em 2003 vinha o livro de Marcelo Lima Guerra, que eu comentei. E aí, nesse livro, Marcelo Lima Guerra lança a seguinte questão: por que apenas os credores de fazer, não fazer e dar coisa têm direito a uma execução flexível? Por que os credores de quantia não têm direito a uma execução flexível? Por que não? Ele lançou essa dúvida. E defendeu a atipicidade na execução por quantia também. Isso em 2003. 2003. Aquilo foi um impacto, foi muito impressionante. Aquilo ofendia um pouco as pessoas, né? Por quê? Porque pensem assim, meus caros, a execução por quantia é uma execução que a gente é o do nosso dia a dia. Todo mundo aqui já fez uma execução por quantia na vida. Tem penhora, depois você tem alienação judicial, que pode ser por asta pública, pode ser por adjudicação. Tem aquele modelo de você executar por quantia. O cara não lhe pagou, você vai para o patrimônio dele, pega um bem, penhora, esse bem é alienado, transformado em dinheiro e pega o dinheiro para o cara. Existem, no CPC, mais de 100 artigos, portanto, mais de 10% do CPC é dedicado a regular por quantia. Ou seja, a execução por quantia ela é tradicional e típica e muito regulada. Como é que vem um doutrinador e diz assim: para que essa regulação toda? Vamos fazer uma execução atípica. Vamos fazer uma execução por quantia construída caso a caso. Mas isso era como se fosse... Sabe aquela imagem que se costuma fazer de um pombo que pousa numa mesa de xadrez? Aí ele vai andando na mesa de xadrez como quem não quer nada, vai derrubando as peças todas. Essa imagem do pombo na mesa de xadrez é a imagem dessa ideia em 2003. O cara está querendo desorganizar tudo. A gente levou 1000 anos organizando a execução por quantia, dizendo o que é uma penhora, quais são os bens que podem ser penhorados, quais não podem ser penhorados, como é que se faz uma asta pública, como é que faz uma arrematação. Tudo que a gente sabe. Aí vem um cara para dizer que vamos fazer tudo de forma atípica. Aquilo foi um choque. Mas, como todo choque, mexe na mente das pessoas, né? Aquilo ali fica na mente da pessoa. 2003. Chega 2010. Em 2010, projeto de novo CPC apresentado. O que é que a galera fez? Terminou a história, né? Quer dizer, se em 94 a atipicidade entrou no fazer e não fazer, em 2002 entrou na obrigação de entrega de coisa, faltava a quantia. Essa história terminou com o CPC de 2015. Se vocês olharem no CPC de 2015, vocês vão ver no artigo 139, inciso 4, no artigo 139, inciso 4, a consagração da atipicidade na execução, inclusive por quantia. Inclusive por quantia. O ciclo se fecha. E aí o tema ganha uma outra dimensão. Porque falar de atipicidade e fazer, não fazer entrega de coisa não ofende tanto. E não por acaso nós temos quase 30 anos com isso no Brasil. Mas falar em atipicidade e execução por quantia é algo agora previsto em lei, é algo tão transformador que se transformou
num dos 3 ou 4 principais temas do CPC de 2015. Nesses 5 anos de vigência, quase 6 anos de vigência do Código, 7 anos de publicação, quase 7 anos e 6 anos de vigência, se a gente for selecionar 3 ou 4 temas sobre os quais o STJ já se debruçou e já formou uma jurisprudência bem razoável, estou falando de tema novo, tema sobre o qual nada tinha acontecido antes, tema completamente novo, o que o CPC trouxe. Um deles é o da atipicidade na execução por quantia. O STJ já tem diversas decisões. Por quê? Porque os juízes começaram a, já no início da vigência do Código, a colocar esse negócio para funcionar. Então, como os juízes já colocaram o negócio para funcionar, e aí, veja, é criatividade judicial, e aí sai de tudo. Teve juiz que mandou cumprir uma decisão, veja bem, mandou cumprir uma decisão dizendo para o pessoal sair de uma escola, e que se não saísse da escola, ele autorizava que se fizesse barulho, se cortasse água, se cortasse luz, se fizesse barulho durante a noite para o pessoal não dormir, para forçar o pessoal a sair. Ou seja, o juiz fez tortura, porque técnica de privação de sono é tortura. Veja, desse nível de criatividade ilícita, vocês devem ter ouvido falar, juiz que manda pagar sob pena de reter passaporte. Já deve ter ouvido falar sobre isso. Manda pagar sob pena de reter carteira nacional de habilitação. Então, veja os extremos. Isso começou a acontecer no Brasil. A criatividade vai surgindo. Eu vou conseguir esse dinheiro agora das mais diversas maneiras. Portanto, de maneira atípica. Né? Então, a prática começa a se revelar e a doutrina começa a vir para cima para ajudar. E aí você tem, por exemplo, quem defende, como Marinoni, Sérgio Arenhardt e Mitidiero, que chega a defender que essa é a principal mudança do CPC e que agora é isso mesmo, a execução é atípica, inclusive por quantia, e pronto. Leva às últimas consequências a regra. É como se você pegasse aqueles 100 dispositivos que eu falei sobre a execução por quantia e dissesse agora, esses 100 dispositivos que continuam existindo, eles podem ser ignorados com base no inciso 4 do artigo 139. O inciso 4 do artigo 139 teria a aptidão de esvaziar os mais de 100 artigos que regulam a execução por quantia no Brasil. Outros autores, como eu, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar um texto que eu escrevi sobre o assunto, está na rede. Se vocês procurarem na rede, jogar no Google aí, vocês vão ver. É um texto meu chamado Diretrizes para a Concretização das Cláusulas Gerais Executivas. Diretrizes para a Concretização das Cláusulas Gerais Executivas. É um texto que eu escrevi com o Leonardo Cunha, Rafael, Alexandria e Paula Sarno. A gente faz um texto em 2016 apresentando umas 30 diretrizes para compreender isso. 30. E uma das diretrizes, que talvez a que mais interesse aqui, é dizer o seguinte, que a atipicidade na execução por quantia, ela é subsidiária. Diferente do que Marinoni, Mitidiero e Arenhardt falaram. Ela não é uma opção que pode ser a primeira opção. Ela é subsidiária. O que significa isso? Eu tenho de me valer das medidas de execução por quantia típicas, essas reguladas em mais de 100 artigos do Código. E se elas se revelarem inefetivas, se a despeito delas não conseguir satisfazer, aí o juiz pode se valer das medidas atípicas. Essa subsidiariedade da atipicidade da execução por quantia era um pilar do nosso pensamento. Pois bem, esse pilar foi encampado pelo STJ. O STJ, que já enfrentou o tema diversas vezes, já há
já posso dizer que há uma jurisprudência sobre o assunto no STJ. Ele encampou essa ideia, a ideia de que a atipicidade na execução por quantia ela é subsidiária. Ela é subsidiária. Portanto, você tem que se valer dos meios típicos. Se os meios típicos não funcionarem, não derem conta, aí você parte para os meios atípicos. E uma outra ideia que nós colocamos nesse texto, e essa é uma ideia bem generalizada, não é só nossa, muita gente defende isso, é a ideia de que, é claro, que a escolha do meio executivo tem que ser uma escolha que observe a proporcionalidade e a razoabilidade. Você não pode fazer como esse juiz que fez, que mandou, que se valeu de técnicas de tortura. Você não pode fazer como aquele juiz que disse que, para o Facebook cumprir uma ordem judicial, ele derruba o WhatsApp do Brasil. Quer ver, derrubar o WhatsApp do Brasil, acho que todo mundo se lembra desse episódio, é uma medida executiva atípica. Porque o juiz determinou que o WhatsApp caísse para forçar o Facebook a cumprir uma decisão. Ele criou uma medida. Agora o Facebook vai cumprir. Quer ver? Eu vou derrubar o WhatsApp do Brasil, que ele cumpre rapidinho. Perceba, isso é uma desproporcionalidade absurda, porque ele atinge mais de 150 milhões de pessoas que nada tem a ver com aquilo e que usam o WhatsApp para trabalho, para as relações familiares, relações amorosas, né? Enfim, que são atingidas por outra coisa. Então, para evitar esse tipo de desproporção, de irrazoabilidade, é preciso levar isso em consideração. E o STJ disse isso claramente também. Porque, veja, uma coisa é você reter um passaporte de alguém que é um turista. O cara usa passaporte para fins turísticos. Aí, é uma coisa. Outra coisa é você reter o passaporte de um piloto de avião. Está devendo. Se você reter um passaporte de um piloto de avião, você está dizendo rigorosamente que ele não pode trabalhar. Então, você está impedindo o cara de trabalhar. Perceba como a flexibilidade ela exige que você ajuste a regra ao caso. Executar alguém que é um turista e reter o passaporte dele até ele pagar é adequado. Mas executar alguém que, por acaso, é um piloto de avião e que, se você retiver o passaporte, ele não vai poder trabalhar, é uma outra coisa. Então, você ajusta, você modula, você calibra de acordo com as peculiaridades do caso. E o STJ fez isso, ou tem feito isso. Tem feito isso. Eu me lembro claramente quando, veja, o Código entrou em vigor em março de 2016. Em abril de 2016, eu recebo um e-mail de uma contemporânea minha de faculdade, minha caloura, hoje juíza do trabalho, minha amiga, portanto, né? Ela fez assim: Fred, estou a fim de usar esse negócio aí. Estou com um caso aqui na Justiça do Trabalho em que os devedores, eles já está 8 anos rolando, já fiz de tudo, não acho nada, não tem patrimônio, não tem nada, mas os caras vivem viajando para fora do Brasil, nas redes sociais, curtindo, tirando foto na Torre Eiffel, na Disney, e não paga nada. Eu estou querendo partir para cima. Quero pegar passaporte, suspender cartão de crédito. Pode? Isso foi em 2016, abril. Eu disse, pode. Você escreveu sobre isso? Eu não tinha escrito esse texto. Esse texto eu escrevi até um pouco por provocação dela. Não escrevi ainda, mas mande brasa. Mandou. Acho que ela foi a primeira juíza do Brasil a fazer isso. Porque logo que ela fez isso, reteve o passaporte, saiu nesses jornais aí jurídicos, né? Nesse site de jornalismo jurídico, isso foi noticiado, e pegou a ponto de, conforme eu disse, o STJ já tem enfrentado a questão. O STJ já tem enfrentado a questão de passaporte, carteira de habilitação. A doutrina é muito atenta ao fenômeno, muito atenta ao fenômeno. Interessante, um parênteses. Eu disse que eu não tinha escrito nada, né? Mas ela me perguntou, ela quis me fazer uma homenagem. O que ela fez? Ela pegou um trecho do meu livro de introdução, o volume 1 do meu curso, na parte sobre direito
à efetividade. Aí tem uma frase que é uma frase boba minha. Quer dizer, o processo tem de ser efetivo. Isso é óbvio, né? Está lá no livro, o processo tem de ser efetivo. Aí ela começa a decisão dela assim, como disse o professor Fred G. Júnior, o processo tem de ser efetivo, ponto. E aí começa. Pega o passaporte, pega isso, pega aquilo. De uma frase absolutamente neutra, ela se formou uma potência executiva, né, para poder buscar a grana dos devedores. Pois bem, a doutrina, então, como eu disse, ela se depara com o tema. E começa a produzir. Há um livro que eu gostaria de recomendar para vocês. Porque se vocês tiverem esse livro, vocês praticamente têm uma bíblia sobre o assunto. Vocês vão pegar todas as nuances desse assunto. O nome do livro se chama Medidas Executivas Atípicas. Exatamente o tema da aula, Medidas Executivas Atípicas. E é uma coletânea de mais de 40 textos. São mais de 40 textos só sobre medidas executivas atípicas. Uma coletânea organizada por Talamini e por Minami. Talamini e Minami. E é uma coletânea publicada pela editora Jusporium. Se vocês tiverem que escolher um livro para poder estudar esse assunto, eu recomendo esse livro. É um livro, eu diria que é o livro base e é um dos livros mais importantes da doutrina produzida pós-CPC de 2015. Então, esse texto meu que eu falei está nesse livro. É um dos textos desse livro. Ao lado de outras dezenas de artigos das mais variadas correntes doutrinárias. E, caminhando para o encerramento, para a gente chegar às perguntas, algumas observações. A atipicidade executiva no CPC, ela está em 3 dispositivos. Você ver como isso é importante. O 139.4, esse que eu mencionei, o 139, inciso 4, que se refere a todas as execuções, inclusive por quantia, e não por acaso está na parte geral do Código. Perceba que está na parte geral do Código. O 536, parágrafo 1º, 536, parágrafo 1º, que é o dispositivo que cuida da atipicidade nas obrigações de fazer, não fazer e dar coisa que não é dinheiro. O 536, parágrafo 1º, ele é a continuação daquele velho 461. O velho 461 continua e continuou no 536, parágrafo 1º. E o 297, e aí eu recuo para o 297, porque o 297 ele é o artigo que garante a atipicidade, na tutela provisória. Também a tutela provisória pode se valer de medidas executivas atípicas. E a base para que a tutela provisória se valha de medidas executivas atípicas é exatamente o artigo 297 do CPC. Uma outra observação. Muito provavelmente vocês, ao longo dessa pós, tiveram aula, ouviram professores falar sobre negócios processuais, que é realmente um tema-chave hoje para compreender o CPC. E percebam que os negócios processuais estão na linha da flexibilidade a que eu me referi no início da aula. Então, o negócio processual exatamente permite que as partes mudem a regra do processo delas. Ou seja, os negócios processuais são o ápice da flexibilidade do processo, na medida em que permitem que as próprias partes alterem as regras do processo. O que isso tem a ver com o tema da aula de hoje? É que, da mesma forma que as partes podem alterar as regras do processo de um modo geral, podem alterar as regras da execução. Então, as partes podem, negocialmente, criar medidas executivas. Podem surgir medidas executivas criadas por negócio. Como pode haver medidas executivas restritas por negócio.
as partes podem definir que na execução entre elas, isso ou aquilo não pode acontecer. Tal bem não pode ser penhorado. Por exemplo, isso pode ser definido. Que não pode penhorar parte daquela remuneração. Você pode definir isso. Que não se pode expropriar dessa maneira. Que a avaliação do bem vai ser feita de outra forma. Então, as partes podem regular a execução. E, ao regular a execução, elas podem criar medidas executivas, que não estão previstas em lei, tanto se tornam medidas executivas criadas por negócio, como elas podem vedar medidas executivas típicas, como podem vedar medidas executivas atípicas. Então, é preciso conciliar a ampla margem de negociação processual que o Código estabelece com a ampla margem de execução que agora o Código estabelece com essas 3 cláusulas gerais que eu mencionei. Isso tudo vale para as outras execuções. Execução trabalhista, claro, aplica-se o artigo 15 do CPC e isso pode se expandir à esfera trabalhista. Inclusive a esfera penal. Esse caso do WhatsApp, que eu comentei aqui, foi um caso em que o juiz penal se valeu da atipicidade do processo civil. Por quê? Porque o Facebook não estava cumprindo uma solicitação de um juiz penal para fins de uma investigação criminal. E aí o juiz penal contra o Facebook, que não era réu da ação penal, mas ele era um terceiro que foi chamado para ajudar na instrução do processo penal, não estava cumprindo a decisão e o juiz aplicou a atipicidade na esfera penal. Então, veja, isso também já está razoavelmente aceito. É claro que você não pode aplicar a atipicidade na esfera penal contra o réu do processo penal. Algo do tipo, se entregue sob pena de multa. Se entregue sob pena de eu cortar a luz dos seus filhos. Veja, eu não posso constranger o réu do processo penal de uma maneira distinta daquela da própria lei de execução penal. Mas terceiros do processo penal podem ser compelidos a ajudar, como foi o caso do Facebook, a partir de técnicas de execução indireta trazidas dessas cláusulas gerais de atipicidade. Com isso, eu relaciono medidas executivas atípicas, direitos fundamentais, apresentando o tema para vocês, com essa referência bibliográfica e o posicionamento no código, para que agora vocês se debrucem e saibam tatear no assunto. Sobretudo na advocacia, né? Saber que você, como advogado do exequente, pode pedir isso, e você, como advogado do executado, pode se defender com alguns dos argumentos que eu coloquei aqui, com os outros tantos que são colocados pela jurisprudência do STJ e pela doutrina. Era isso, meus caros. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos para as perguntas. A gente tem agora nosso tempo de pergunta para poder responder e depois passar a palavra para Quintino encerrar. Obrigado. Aguinaldo, nos auxilia aí nas perguntas. Vamos lá. Gente, como a gente já vem fazendo desde o início, pode abrir o microfone e já faz a pergunta, só que é o seguinte, eu gostaria que fosse rápido, porque nós só temos com ele 20 minutos só, tá? Porque ele tem outro compromisso 10 horas, eu tenho que sair, tá bom? Quer fazer a primeira? Oi, bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta. Silvia Viana, de Colinas, vai, a Rocha. Professor, é um prazer estar aqui nessa aula com o senhor. Sou sua fã também, assim como todos que estão aqui nessa sala. A minha pergunta vai com relação ao que o senhor falou no início, sobre preservar o mínimo da dignidade do devedor. Por exemplo, num processo de execução, em que o devedor tem apenas o bem residencial, o bem de família, e esse devedor vem a óbito, vem a morrer. Como que fica esse bem de família no caso dos herdeiros? A execução vai atingir após a morte dele? Vamos por partes aí.
Primeira parte é a seguinte: se o devedor morre, a dívida vai para o espólio. Isso. Não vai para os herdeiros ainda. Só vai para os herdeiros se os herdeiros, se na partilha, feita a partilha, aquela dívida for partilhada. A gente tem que lembrar, as pessoas quando estudam esse assunto acabam se confundindo. A gente aprende assim, herdeiro, não se herda a dívida. Não é bem assim. A dívida vai para o espólio. O espólio é aquele conjunto de bens do falecido. Só que depois do inventário, pode ser que se faça uma partilha e se partilhe dívida. Então, mas eu vou supor que no seu exemplo não houve partilha, só há o inventário. Então, se só há o inventário, a dívida vai recair sobre os bens do inventário e não sobre os bens do herdeiro. Então, são os bens do inventário, os bens do espólio, que vão responder pela dívida do devedor. Se aquele bem de família não está sendo de família para ninguém, ele vai responder. Ele perde a impenhorabilidade. Por quê? Porque ele é impenhorável porque serve à moradia da pessoa. A analogia que eu vou fazer, ela é mórbida, mas é interessante para você pensar. O sujeito morava ali, ele morreu. Perde-se a impenhorabilidade. Agora ele vai, entre aspas, morar no caixão, no jazigo. Você pode penhorar o jazigo? Já se perguntou sobre isso? Você pode penhorar o jazigo, e veja, não é o jazigo livre. Minha mãe, por exemplo, comprou 2 jazigos. Eu já comprei, meu filho, já comprei o meu e de seu pai. Está lá, os jazigos estão lá, comprados, mas estão desocupados. Se a mãe estiver devendo, pode penhorar aquele jazigo dela? Pode. Agora, eu posso penhorar o jazigo ocupado? Não. Veja bem, existe alguma regra legal que proíba? Não. Mas por que você não pode penhorar? Porque isso ofende a dignidade. Porque a dignidade do morto, ou dar dignidade ao falecido, é uma forma de a gente se dar dignidade também. Então, é a dignidade da gente tratar o morto com dignidade. Porque ali é a morada dele. Para todos os efeitos, é a morada dele. Então, a lógica é mórbido, mas ajuda você a compreender o tema. Ok, muito obrigada. Aí, mais um, gente. Registrar, professor, a presença da professora América Nejaim, né? Ela foi eleita conselheira federal da OAB de Sergipe, né? Ela participou da pós com a gente, deu aula aqui, foi uma professora maravilhosa. Obrigado pela presença aí, viu, professora? Você sabe o que é a América é minha? A América Nejaim, ela estava com a câmera ligada, só que ela aparece com um filho, fazendo teste. Você sabe o que a América é minha? Você sabe o que a América é minha? Não. Não? A América é minha doutoranda. Minha aluna do doutorado. Então, ela está aqui por uma questão de ela está aqui, entendeu? Há uma questão hierárquica. Por isso que quando ela entrou, eu fiz uma saudação a ela. Desculpa. Mas aí, só está aqui. Gente, mais alguma pergunta aí, gente? A professora América é uma professora espetacular. Muito querida, muito querida. Show. E foi eleita agora conselheira federal da OAB, né, de Sergipe, graças a Deus. Né, ela merece. Né, vai ser colega da Lara Coutinho, nossa conselheira federal eleita e muito querida também, do pessoal. Gente, mais alguma pergunta aí para a gente já encaminhar para o encerramento? Professor Fred, bom dia. Abidon de Paiva, advogado de sucesso de Palmas, na Rocha. Professor, deixa eu lhe questionar uma coisa. Quando o senhor redige sobre os negócios processuais, o senhor defende muito o princípio do autorregulamento. Mas, em contrapartida, a gente tem visto, principalmente nos contratos empresariais, uma certa resistência dos tribunais na aplicação dessas convenções. Me diga uma coisa assim, se o senhor estivesse orientando nós, advogados, quais os cuidados assim, principais que o senhor vê na confecção dessas cláusulas
para que a gente consiga dar efetividade para elas no eventual momento litigioso? Veja, eu faço isso todo dia. Não há negócio que eu elabore, instrumento negocial que eu elabore, que não tem negócio processual. Isso já desde o CPC, do início do CPC de 2015. Nunca tive um problema. Quando você diz assim, você percebe um pouco de resistência, eu não vejo essa resistência. Não vejo. Ao contrário. Vou dar um exemplo bem claro. Hoje é sábado, né? Quarta-feira eu tive uma audiência numa ação civil pública, e foi uma audiência de tentativa de conciliação com a juíza, né? E aí vai. A juíza veio dela. Quero propor um negócio processual para vocês aqui. Vamos fazer um cronograma de discussão. Vamos criar uma cláusula que proíba que eu examine a tutela provisória enquanto vocês estiverem negociando. Então, eu não posso examinar a tutela provisória enquanto vocês estão negociando, para deixar todo mundo seguro. Isso veio dela. Sabe por que é quarta-feira agora? Por que eu estou mostrando isso para você? Porque a reação do judiciário é uma reação favorável aos negócios. Porque, de um modo geral, a justiça brasileira tem, desde a lei de arbitragem, ela tem observado isso. Você tem o CNMP, que tem resolução dizendo para os promotores fazerem negócio. Você tem a lei de liberdade econômica, o pacote anticrime, a lei de transação tributária, a lei de falências, a nova lei de falências, todas elas com referências expressas aos negócios, expressas. Tem portaria da PGFN, 2, disciplinando o negócio processual em execução fiscal. Veja, portaria da PGFN, disciplinando o negócio processual em execução fiscal. Então, o negócio pegou. E você não vê a jurisprudência, por quê? Porque funciona. Você faz um negócio para funcionar. Prorroga o prazo. Prorrogou o prazo, acabou. Não tem precedente sobre isso. O prazo foi prorrogado, acabou. Você suspende o processo por negócio. Suspendeu o processo. Isso não chega à jurisprudência, entendeu? Você não vai encontrar negócios na jurisprudência. Porque os negócios processuais são feitos e eles se exaurem com o seu cumprimento. Eu faço isso. Porque, enfim, daria uma palestra. Eu posso fazer uma palestra só com exemplos que eu fiz de negócio processual. Só. Esse aqui eu fiz no negócio tal, e vou explicando. Então, tire da sua cabeça essa ideia de que não está pegando. Professor, bom dia. Muito bem, Max. Max, entrou. Professor, esse é o Marcos Alex, advogado com deficiência visual, que é o nosso chefe aqui da Pós, né? E ele, né, muito querido pelos alunos, tem um conhecimento fantástico, né? Tem contribuído também com a inclusão dos advogados na advocacia, na lei nacional, né? O orgulho está aqui com a gente. E agora a pergunta, advogado de sucesso, tá? De Araguaína, Tocantins, que logo nós iremos lá. Arrocha, Max. Professor, essas medidas atípicas, eu acho que vieram para destruir aquela cultura do devo, não nego, pago se eu quiser. Porque essa era a cultura vigente, e ainda é a cultura vigente, pessoas que acham que não deve pagar as dívidas. Elas fazem as dívidas e depois, é igual o filho, faz o filho e que ele se vire. Agora, nessa colisão de princípios, o princípio da dignidade da pessoa humana, e eu achei muito interessante que também a aula veio nesse sentido da dignidade da pessoa humana, do exequente. Eu tenho casos de exequentes que ganhei e estou até agora tentando levar. Mas eu vou conseguir. Acho que com essas aulas aí, acho que a gente vai conseguir alguma coisa. A pergunta, antes disso da pergunta, agradecer e dizer que foi uma honra estar com essa figura, de falar de Vossa Excelência na minha vida acadêmica aí. E é uma honra, eu sempre agradeci por essa pós, e disse que a gente vai sair mais preparados depois dela. Agora, qual é o limite? Porque, às vezes, a gente pede uma medida executiva e é atípica, e o juiz diz que a gente não esgotou todos os meios. Né? Tem vezes que a gente já tentou o Cisba ajude, Rena ajude, Deus me ajude. Então,
qual é o limite? Até onde a gente pode ir? Né? Porque tem situações em que, se você não for naquilo que a pessoa mais faz, o cartão de crédito, a viagem, ela não vai pagar. Se você não privá-la daquilo que ela mais faz com que ela tenha alguma coisa, o que ela mais gosta, ela não vai pagar. Então, assim, nós vivemos essa colusão daquele que quer receber, daquele que não quer pagar. Eu tive, por exemplo, um processo aqui, que o processo durou 10 anos, consegui a sentença, agora o exequente vem, o executado vem dizer, não, mas eu quero um parcelamento, porque a dívida está muito alta. Mas a dívida está muito alta porque o exequente, o demandado, não buscou um acordo no começo do processo. Tinha um pensamento adversarial, e ainda vem com esse pensamento adversarial, não quer pagar. A gente vê que não quer pagar. Quando você vê o estudo do comportamento processual dele nos outros processos, a gente vê que ele não quer pagar. Então, assim, a pergunta é, qual o limite e como a gente vai conseguir dar efetividade à execução? Porque também tem outro problema para poder terminar. Os processos, os juízes querem julgar os processos de 100 em 100 dias. Só tem um problema, meus amigos. As nossas contas, elas vencem de 30 em 30 e não de 100 em 100. Então, eu acho que a próxima gestão, a AB vai ter esse desafio aí para poder vencer essa cultura dos 100 dias. Porque as contas não vencem em 100 dias, elas vencem de 30 em 30. Então, qual é o limite para a gente conseguir chegar a destruir essa cultura do devo, não nego, pago se eu quiser? Já posso falar? Pode, professor. Obrigado, Marcos. Muito boa a sua pergunta. Muito bom, muito difícil, né? Na verdade, você está fazendo a pergunta do milhão, né? É como resolver a crise da execução no Brasil, a crise do crédito. É muito difícil. Muito difícil. Quando a gente trabalha, Marcos, com cláusulas gerais, e é o caso, né? Uma cláusula geral, ela é um dispositivo muito aberto, porque ele diz, pode-se criar qualquer meio executivo adequado, isso é uma coisa muito aberta. Quando você trabalha com cláusulas gerais, você tem que trabalhar com diretrizes. Então, não há bem um limite. Não há um limite, não há uma palavra, uma bala de prata que a gente diga até aqui, uma linha vermelha, até aqui você pode ir, a partir daqui você não pode mais. Não existe isso. O trabalho com cláusula geral não é assim. Você trabalha com diretrizes, com indicativos do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Eu posso dizer que um limite, se eu disser assim, um limite é a licitude. O juiz não pode se valer de medidas ilícitas, como, por exemplo, privar sono do devedor para ele poder pagar, torturar o devedor para ele poder pagar. Isso é um limite claro de você. Isso é óbvio, né, professor? Isso é óbvio que não pode. Mas tem coisas que ficam numa zona muito cinzenta. Muito cinzenta. Vamos lá, eu posso... do mesmo modo, tem proibições expressas. Então, quando você diz assim, quando você diz, eu não posso piorar o táxi de um taxista. Por quê? Porque é um instrumento de trabalho dele. Isso é uma proibição expressa. Você tem um limite da lei expressa que veda. Você tem esses dois limites. Assim, o limite da obviedade, eu não posso torturar alguém, o limite daquilo que é expressamente proibido, dos bens impenhoráveis que são expressamente proibidos. Daí para cá, você tem uma série de nuances, né? Eu lhe pergunto, eu posso piorar um pet? O pet. Imagine que o pet da pessoa seja um border collie premiadíssimo, vale uns 30 mil reais, e o cara está devendo. Eu quero piorar aqui vou piorar esse border collie do brother aqui, vou vender 30 mil reais. Veja que aí é uma situação, aí você vai dizer, mas o cara não quer pagar e cuida de um border collie? Aí você vai dizer, o cara deve, não nega, alimenta o border e não me paga. Aí é uma situação, você vai dizer, pode ou não pode? A lei não é clara sobre isso. E me parece que não pode. Me parece que não pode.
se você entende que pet é membro da família. Como, aliás, é um direcionamento que parece estar vingando já. Você falar em famílias multiespécie e os pets, os animais de estimação, seriam animais da família. Então, é muito difícil você traçar uma linha. Muito difícil. Entre os extremos que eu mencionei. Nesse texto que eu comentei, que eu escrevi, eu coloquei 31 diretrizes, Marcos. Imagine, 31 diretrizes para tentar estabelecer esse limite do que pode e do que não se pode fazer. E esse tipo de coisa também se resolve pelo teste, né? Você vai testando. Testa pelo passaporte, testa pelo cartão de crédito. Agora, suspender o CPF do cara pode? Imagine, suspender o CPF do cara. Tenho dúvida se isso não é uma bazuca para matar um formigueiro. Tenho dúvidas. Tenho alguma dúvida sobre isso. Mas eu não teria dúvida nenhuma em suspender o cartão de crédito de um devedor. Ou limitasse o cartão de crédito a determinados tipos de estabelecimento empresarial, como o supermercado, para o cara se alimentar. Enfim, fazer esse tipo de calibragem. É difícil. Dê uma lida nesse texto que eu apresentei, que eu escrevi, para ver se ajuda você a encontrar esses caminhos. Muito bem, muito bem. Gente, nós estamos já com o tempo estourando por causa do compromisso dele, do professor Fred. Vamos passar a palavra agora para a professora Verônica para fazer encerramento, depois eu passo para a Flávia e a Janaí, presidente interina da OAB, né, excelente professora da Unitinhos lá, né, tem um carinho enorme por ela. E a gente é movido a isso, a educação. Tá? Eu já fiz o meu agradecimento, não quero tomar muito tempo sobre o Fred por causa do doutorado, mas, professora Verônica, bom dia, a senhora não poderia ficar de fora disso, nunca. Bom dia, Aguinaldo, bom dia a todos, né? Acabei sem nem vendo a apresentação inicial, né? A abertura do evento aí, vocês me desculpem, mas é porque eu estava lá no YouTube, esperando todo mundo lá. Me perdoe. Então, mesmo fazendo o encerramento, né? Gostaria aqui de cumprimentar a todos na pessoa da doutora Janaí, nossa presidente, né? Interina, mas não é nem presidente interina, é co-presidente, sempre foi, né, Jana? Um grande prazer estarmos aí juntos nessa gestão. Gostaria de agradecer muito por todo o apoio que você me deu enquanto gestora da ESA, né? Cumprimentar a doutora Flávia Malaquias, atual gestora, uma pessoa que, desde a época da faculdade, já trabalhamos juntos, fizemos, né, alguns eventos ali juntos lá na Unirg. Grande prazer em vê-la aqui, nesse momento, dando continuidade aos trabalhos que Guilherme iniciou, depois eu e agora nas mãos de doutora Flávia, pessoa que com certeza vai evoluir demais a ESA. Gostaria também de cumprimentar, não posso deixar de fora meu amigo Aguinaldo Quintino, que durante toda essa minha carreira, eu falo assim, não só dentro da OAB, Aguinaldo, você sabe muito bem que a nossa amizade já é pretérita, né? Dentro da Unirg, nós formamos essa amizade e sempre tentando levar o melhor para a academia e para a OAB, com eventos ali relevantes, né? De temas relevantes, e com doutrinadores e com advogados participando de tudo. Então, é um grande prazer estar com você e espero que a gente ainda faça muitos e muitos outros eventos juntos, né? Gostaria de agradecer aqui também a pessoa do Dr. Gedeon, que eu estou vendo, estou sentindo a falta dele aqui, até agora eu não vi, né? Em que pese está licenciado, mas achei que estivesse aqui nesse momento para esse encerramento, porque essa pós, gente, foi muito difícil para a gente conseguir colocá-la, né? Para que vocês tivessem essa oportunidade, vocês viram, ela foi momento relâmpago, né? Uma pós assim super diferenciada para 250 pessoas. E se não fosse o Dr. Gedeon, que comprou essa minha ideia doida e sempre esteve junto e sempre esteve apoiando, não teria como isso ter acontecido. Então, minha eterna gratidão a ele, né? E
que vocês possam, agora finalizando, fazer uso desse trabalho, dessa pós-graduação, para poder levar para dentro do escritório de vocês todo esse vasto conhecimento que tiveram, que adquiriram aqui. Não briguem comigo, eu sei que eu formei aí os horários de vocês, todo mundo ficava bravo. Por que que eu estou domingo assistindo aula? Ah, porque a doutora Verônica colocou. Mas era porque era necessário para a gente estar hoje aqui encerrando, né, em dezembro. Então, foi muito bom e espero que vocês tenham gostado também bastante. Também não poderia deixar de falar do professor Augusto Rezende, nosso reitor da Unitins, que também não pôde estar presente hoje, né? Mas está aqui muito bem representado pelo Agnaldo, que também, se não fosse ele, para ter aceito, né? Nós fizemos inúmeras reuniões e o Augusto nos deu, assim, deixou as portas abertas da Unitins. Graças a ele que o certificado de vocês vai estar sendo expedido pela Universidade do Tocantins, e isso tem um valor inestimável, tá? Quero também cumprimentar aqui professora Neide, professora Diolina, e não só cumprimentá-las, mas parabenizá-las pelo trabalho de excelência. Assim, quando eu as convidei para poder participar dessa revista jurídica, eu sabia que ia ser dificílimo, mas eu estava entregando nas mãos de pessoas mais que competentes. Então, os artigos de vocês serão publicados e todo mundo vai ganhar com isso, tá? Então, parabéns, doutora Neide, doutora Diolina, por tudo, tá? Também parabenizar e agradecer a presença da professora América, que nos atendeu, né, para ministrar as aulas, e a gente está vendo a ligação dela com o homem, né, gente? Vocês viram aí. A pessoa é quase de dentro de casa. Dr. Fred Dier, né? Que importância que nós tivemos aí, que nomes relevantes que nós tivemos nessa pós-graduação, pessoas com vasto conhecimento que trouxeram essa capacitação para vocês. E eu não podia deixar também, Dr. Fred Dier, de falar aqui nesse momento, de pessoas que às vezes estão por trás de tudo isso, que ninguém sabe, né? Mas que fazem o trabalho para que isso aconteça, que é a secretária, a Indiara, que é um anjo, sempre foi um anjo na nossa vida, né, Aguinaldo? E tenho certeza que a Flávia também vai aí ratificar essa informação, como também a Dani e o André Vinícius, da parte tecnológica, e o Isaac, que faz parte da parte tecnológica da Unitim. Se não fossem eles, vocês não conseguiriam nem entrar aqui nas nossas salas, né? Então, agradeço demais quando fui gestora pela participação deles. E cumprimentar na pessoa de todos vocês, advogados, alunos, né, que tem alguns aqui estagiários de direito, cumprimentá-los na pessoa da doutora Karen, minha amiga, conterrânea de Gurupi, e dizer para vocês que tudo isso que foi feito com grande amor, com grande carinho, para que vocês pudessem aproveitar até o último momento. E olha, se a gente tinha guardado coisas boas para vocês. Para esse último momento, Fred Dier, professor, é assim, é uma grata satisfação de tê-lo aqui conosco nesse momento. Agradecer de coração, a gente sabe que a sua agenda ela é bombástica. Eu tento com o senhor marcar um horário desde a época de coordenadora da Unirg, e é dificílimo, é só daqui 2 anos, 3 anos, e olha lá, né? Então, agradecer que o senhor tirou esse tempo, que o senhor trouxe para a gente esse momento para poder engrandecer os conhecimentos dos nossos advogados aqui do Estado do Tocantins, né? E era até para a gente ter feito isso presencialmente, mas infelizmente não deu certo, mas gostaria também de deixar aqui até um comunicado que eu fiquei sabendo, que meu amigo Aguinaldo Quintino, esse homem não é fraco não, gente, já está conseguindo uma agenda com o Dr. Fred Dier para fazer um evento presencial. Dr. Fred, esse eu fiquei empolgadíssima, farei questão de estar presente nesse momento, tá? E já convido todos aí para ficarem atentos aí ao doutor Aguinaldo, que loguinho ele solta aí as notícias, tá? Então, agradecer a todos, dizer que foi um enorme prazer participar de tudo isso, agradecer a Flávia por me dar essa oportunidade de finalizar, né, de encerrar, porque a gente, doutor Fred, a gente sonhou com essa pós, eu acho que eu fui, assim, eu e Aguinaldo fomos os
né, precursores dessa idealização toda, e é muito gratificante fazer parte desse momento aqui, tá? Então, muito obrigada a todos vocês. Muito bem. Muito bem. Agora, rapidinho, professora Flávia, rapidinho para a gente, porque o doutor Fred já está muito tempo esgotado. Não, eu vou ser rápida, né? Já falei no início, só vou reforçar, primeiramente, agradecer o doutor Fred Didier. Excelente, não tínhamos dúvida, né? Que seria incrível. Então, muito, muito obrigada. Espero o senhor também presencialmente aqui, assim como a Verônica, mas com certeza. Até se eu estiver internada, eu pego alta para ir nesse evento, que eu não posso perder de forma alguma. Agradeço a todos aí que estão presentes e reitero os meus agradecimentos aos meus antecessores na ESA, né, que jogaram a bomba na minha mão com tudo em andamento, mas eles idealizaram isso e fizeram com muito amor e carinho, e hoje eu tenho orgulho e satisfação de estar aqui para poder fazer esse encerramento. Então, agradeço aí muito, Verônica, todo o papel que você fez, assim como o Guilherme caminhou um pouquinho, né, com esse projeto antes de você assumir. E a revista também, né? Então, não posso deixar de agradecer a doutora Neide de Olinda mais uma vez. Estou colocando o link aí da revista, viu, para todos terem acesso. A Indiara vai colocar lá no YouTube também. Agradeço a Indiara, maravilhosa, salva a gente em todos os momentos. Aguinaldo, você foi essencial nessa pós, né? E teremos muitas outras pela frente, tá? Com certeza. E Janaí, minha inspiração, né? É uma amiga de muitos e muitos e muitos anos, e ela é uma inspiração enquanto mulher, enquanto advogada, enquanto co-presidente, né, da OAB. E hoje ela está, agora esse ano, encerrando esse triênio e passando por uma nova fase da vida dela, e que sempre terá meu total apoio, tá? Eu não tenho medo de falar que te amo de todo o meu coração. É uma amiga incrível, uma mulher incrível. Muito obrigada a todos. Agora, professor Janaí, fazendo o encerramento da pós, e aí o doutor Fred ficar à vontade para fazer as considerações finais que ele ainda não fez, né? Que estão corrido. Obrigado, Janaí, obrigado mesmo, estamos juntos, e faça as suas considerações finais, por favor. Comigo? Sou eu? Ou a Janaí? Eu não entendi também se sou eu ou se é você, professor. A Janaí, aí o senhor fica à vontade para fazer também as considerações. Ok. Eu agradeci a última palavra com a nossa presidente. Janaí. Vamos lá, então. Eu sou gratidão só, como a doutora Flávia mencionou, finalizando uma gestão, finalizando 3 anos, passando para uma nova fase. Gratidão, minha amiga Verônica, no início da minha fala, falei de você, reitero novamente. Esse projeto da pós-graduação foi uma edificação, né? A gente constrói fases. A gente teve a primeira fase pelo professor Guilherme, a gente teve a segunda fase pela professora Verônica, a gente teve a terceira fase pela professora Flávia, mas nada disso seria possível se não fosse o conjunto da obra, né? Porque precisa de vocês 3 para que tudo isso se concretize. Eu sou muito feliz de ter me aproximado mais da Verônica, apesar da gente ser amigas da mesma cidade, contemporâneas. Agora eu acredito que eu posso dizer que eu tenho uma amiga. A Flávia eu nem posso falar nada, professor Fred, porque a gente se conhece desde 2, 3 anos de idade, né? Então aí é um pouco mais difícil. Então já é uma amizade de muitos anos mesmo, através dos nossos pais. E eu sou gratidão a todos vocês que se prontificaram a estudar, a se capacitar, a estarem aqui aos sábados e aos domingos, como a professora Verônica mencionou. Mas o estudo é isso, o estudo é dedicação. E eu deixo essa gestão com uma certeza muito grande, professor Fred. Eu estava até, durante sua aula, refletindo aqui um pouco. Eu estou há quase 3 meses como presidente em exercício da ordem,
porque o nosso presidente foi concorrer ao pleito de reeleição, pediu licença para concorrer ao pleito, depois estava um pouco cansado, pediu para assumir, então estou há quase 3 meses como presidente em exercício. E como presidente em exercício, eu concluo essa pós-graduação com a sensação de dever cumprido, com a sensação de que eu honrei aquilo que eu prometi para a advocacia. Eu honrei que nós teríamos especializações, que nós exaltaríamos a ESA. E eu posso dizer isso com o coração muito limpo, com o coração muito sereno, já finalizando essa nossa gestão e com a certeza ainda maior que as pessoas que participaram da ESA, todos, docentes do ensino superior, que engrandecem e passam seus conhecimentos para cada um de vocês. Professor Fred, nós aqui no nosso estado, a gente é um estado pequeno, eu sou professora há 12 anos, professora Verônica há 17 anos. Então, apesar de sermos um estado pequeno, eu ministro aula em 3 universidades, professora Verônica em 2 universidades. Então, a gente sabe que muitos desses que se fazem aqui presentes hoje passaram, de certa forma, direto ou indiretamente, pelos ensinamentos de qualquer um dos que compõem a ESA hoje. Então, e aqueles que não passaram se tornaram amigos, e os que não nos conhecem, a gente terá o enorme prazer de conhecer, porque a gente tem 2 grandes paixões, né? Em primeiro lugar, a advocacia. Eu sou apaixonada pelo que faço, eu amo advogar, mas em segundo lugar, a docência. Porque a gente só está na docência por amor mesmo, professor Fred. Porque a gente ama o que a gente faz e a gente se engrandece todas as vezes quando a gente olha um aluno nosso superando aquilo que a gente pôde ensinar e pôde contribuir. Então, eu sou gratidão e encerro, hoje é o meu último evento de compromisso de agenda de presidente, assim como do senhor, eu vi no início do seu discurso, o senhor falando que hoje era o último evento, também é o meu último evento como presidente em exercício. A partir da semana que vem, a gente já inicia as nossas festividades, e eu desejo, acima de tudo, para vocês, um Natal repleto de amor, felicidade, alegria, aprovação na pós, conclusão da pós, comemorem, hoje é dia de comemoração. E que 2022 seja ainda mais enriquecedor de conhecimento, enriquecedor de amor, e que vocês possam propagar em grupos de WhatsApp, que hoje, às vezes, as pessoas se ofendem tanto, e que o grupo de WhatsApp seja feito para o bem, para elogios, para gratidões, para espalhar amor, e não espalhar inverdades, calúnias, questionamentos e dúvidas de pessoas que fizeram durante essa gestão o melhor para a advocacia. E, acima de tudo, sem qualquer tipo de remuneração para isso. Então, agradeçam a todos aqueles que se dependeram um pouquinho do seu tempo para fazer o melhor para a nossa sociedade e para a advocacia. E são com essas palavras de reflexões, professor Fred, que eu encerro, agradecendo mesmo a participação de todos, e a participação da ESE, e a participação da Uniteams, na pessoa do Aguinaldo, que faz esse canal para nós, e, acima de tudo, agradecendo todos aqueles professores que estiveram com vocês às sextas, sábados e domingos, porque eles fizeram por amor à docência. Um grande beijo, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Tá. Obrigado, Aguinaldo. Ô, professor Fred, faça as considerações, professor Fred. Aí fica à vontade. Não, na última palavra da presidente. Só mandar um Feliz Natal para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Boas festas, se cuide e descanse. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Rapaz, segurar ele mais 10 minutos foi difícil. Obrigado, Deus. Eita, porra. Tá ligado? Colegas, boa Maravilhoso, gente. Parabéns. Muito bom, gente. Parabéns a todos.
Max, obrigado por todas as lições, meu irmão. Tá ligado? Desculpa aí o palavrão. A gente tá por aqui, meu filho. Vamos ficar no grupo, vamos manter o grupo. Nós ficamos felizes de ter conseguido mais 10 minutos dele, Aguinaldo. Não foi só você. Vamos manter o grupo. Um abraço para todo mundo. Obrigado, meus colegas, meus professores, e que nós possamos seguir alegres, lutando, buscando conhecimento e colaborando para um mundo melhor. Viu? Gratidão eterna, um prazer compor com vocês e, assim, um prazer especial eu queria registrar. Eu sempre tive vontade de ser aluno da Unitins. E, para mim, agora, eu posso dizer assim, sou um aluno da Unitins, para mim é uma honra. Pegue no pé dessa Flávia aí, ó. Ela é muito competente, viu? A Flávia ela vai seguir com os eventos aí, muitos eventos bons, cursos rápidos que a gente faz, entendeu? Tudo em prol da educação. A Flávia é muito competente.